Gênesis capítulo 3, verso 8, veja comigo, que coisa linda. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Olhe para mim. Eis aqui mais uma prova de que o Senhor cria ambientes para se relacionar com o seu povo. O Senhor criou o jardim, colocou ali a obra da sua criação, imagem e semelhança. E eu tenho falado isso constantemente aqui porque é necessário a gente se atentar a isso. O Senhor deixava a excelsitude do seu trono para vir dialogar, conversar com aquele que ele havia criado imagem e semelhança. Hoje nós vemos um disparate tão grande disso, que as pessoas, numa ânsia de buscar um Deus, de dizer que tem um Deus, elas adoram qualquer coisa. Deuses que não falam, deuses que não andam, deuses que não se respondem, deuses que ela não sente. E hoje eu uso sempre esse exemplo. Na Índia são 350 mil deuses. A irmã Ana Maria, que está morando em São Paulo, ela congregava conosco aqui quando ela foi para a Índia. O marido dela foi transferido para servir numa empresa lá. Quando eles chegaram lá, ele ficou um período num hotel. E quando a empresa disse assim: olha, agora vocês vão arrumar a sua casa para vocês morarem, ela me ligou desesperada, porque todas as casas que são construídas na Índia é construída já com um altar para um Deus. E todos os dias os indianos colocam um prato com frutas e doces sobre o muro da sua casa, no portão de entrada da casa, porque eles entendem que se eles apresentarem essas oferendas aos seus deuses, esses deuses não vão permitir que os adversários e os inimigos entrem nas suas casas. Quando nós vamos para Israel, quando nós formos em 2015 para Israel, você vai ver que os muçulmanos, no momento exato em que a sinagoga deles, a mesquita deles, sinagoga não, mesquita deles, começa a anunciar a oração. O Júlio morou lá 9 meses. Eles param de fazer tudo que estão fazendo para prestar o culto ao Deus que eles creem. Tudo que nós estamos vendo hoje nos nossos dias é uma falta de entendimento nossa e de relacionamento íntimo com o nosso Pai, porque Ele sempre ansiou se relacionar comigo e com você. Se eu e você temos o hábito de orar, de falar com o Senhor, de buscar a face dEle e de participar de cultos, enfim, se nós temos conseguido ouvir algumas coisas do Senhor, imagine você se nós na verdade resgatássemos o nosso verdadeiro relacionamento com o Senhor. Como não seria a nossa vida? Isso seria assim: nada mais que a terreno pararia-nos, adversidade nenhuma mais, seria empecilhos, lutas e adversidades que surgem, não nos entristeceríamos, não nos entristeceria mais como tem nos entristecido. Situações adversas que surgem na nossa vida não seria motivo para a gente duvidar do poder de Deus em nos abençoar, se nós tivéssemos uma verdadeira comunhão com Ele. E tudo que Ele tem falado nos últimos cultos conosco aqui é para que nós restauremos essa intimidade, esse vínculo. Porque, queridos, uma coisa eu preciso entender, você precisa entender, nós precisamos entender: não deseje apenas pregar, deseje arder em chamas na presença de Deus. Porque se você olhar para aquilo que Deus fez com Moisés, a sarça não falou primeiro, a sarça primeiro pegou fogo. Depois que a sarça estava consumindo-se no fogo, a sarça fala com ele. O próprio Deus através da sarça fala. Escute isso para a sua vida: quando você prega, você atrai pessoas, mas quando você queima, você atrai libertadores. E tudo que Deus está querendo nesse tempo comigo e com você é que eu e você arda na presença dEle, para que pessoas se tornem em verdadeiros libertadores. Não adianta nós termos pessoas que preguem a palavra, mas não andam na presença do Senhor. Tudo que o Senhor quer é que eu e você ande na presença dEle, falando não o que Ele pode fazer, mas aquilo que Ele é. Quando você fala daquilo que Ele pode fazer, você atrai poder.
Mas quando você fala daquilo que Ele é, você chama para si a presença. E é tudo que Ele está querendo trazer para mim e para você. A presença dEle. Se no passado a Bíblia narra de homens que andaram na presença de Deus, escolheram andar na presença de Deus, eu creio que mesmo num século como nós estamos, cheio de mídia, cheio de tecnologias, ainda é possível andar na presença de Deus e ouvi-lo palpavelmente do meu coração e no seu coração. E eu profetizo que esses serão os dias que eu e você vamos ouvir o Senhor claramente, como nós ouvimos as pessoas mais chegadas que nós temos. Mas para isso, nós precisamos criar hábitos. E queridos, quando Deus fala, Deus mata as minhas vontades. Diga isso comigo, quando Deus fala, Ele mata as minhas vontades. Aí você fala assim, para quê? Para que as vontades dEle sejam plenamente estabelecidas na minha vida e na sua. É por isso que quando nós escolhemos andar com Jesus, nós nos convertemos. E conversão é mudança de rota. Então aquilo que eu fazia não faço mais, o que eu falava não falo mais, o que eu penso não penso mais. Então eu passo a fazer o quê? Viver a cultura do reino. Diga comigo, eu preciso viver a cultura do reino. Qual é a cultura do reino, apóstolo? Andar na presença dEle e ser perfeito. Mas isso se gera com intimidade. Isso se gera com vida na presença do Pai. É claro, amigos e amados, que o nosso adversário fica nos rodeando, criando situações para nos tirar. Eu falava com o irmão antes de começar o culto hoje aqui, que tudo que o nosso adversário faz é criando situações para que eu não ouça a instrução do Senhor. A Eva ouviu uma instrução dada pelo Senhor através do Adão. O Adão disse para ela, não toque e não coma. Mas o nosso adversário trabalha com o quê? Com a semente da dúvida. Diga isso comigo, semente da dúvida. Que eu conheço e que talvez você conheça, de pessoas que aceitaram já o Senhor como o seu único e suficiente Salvador, mas que estão cheios de dúvidas. Será que vale a pena essa vida com Deus? Todas as vezes que essa incerteza gera, é porque o propósito do nosso adversário se cumpriu: gerar dúvida, roubar de mim, de você, a semente que é lançada. E no reino de Deus, toda semente lançada vai brotar e vai frutificar. E tudo que o nosso adversário quer é roubar a nossa semente, é roubar o nosso fruto, porque a palavra diz que os nossos frutos permanecem. E o nosso adversário não quer que o meu fruto e o seu permaneçam, mas se depender de mim, eu ainda vou continuar insistindo de que vale a pena uma vida de relacionamento com o Senhor, em nome de Jesus. Se tiver uma pessoa bonita do seu lado, diga para ela: invista a sua vida, o seu tempo, a sua disposição com um relacionamento duradouro com o Senhor. Olhe para mim. Se você prega, você atrai pessoas. Se você arde em chamas na presença de Deus, você atrai libertadores. Escute o que eu vou te falar. Essa geração, a nossa geração, não está precisando de teólogos. A nossa geração não precisa de doutores da lei. Eles não precisam de mestres pela palavra. Eles precisam, sabe do quê? De homens e mulheres com intimidade e que venceram. Homens e mulheres que tiveram experiências com o Senhor e suas vidas foram transformadas. Eu quero liberar uma palavra que para você pode até não soar muito legal, mas você tem vivido dias difíceis. Para alguns agoniosos, para outros penosos, para outros duros, para outros nem tanto. Mas isso tudo é para você vencer e para você ser arrimo para alguns que você vai gerar em nome de Jesus, porque é o tempo de nós gerarmos filhos para o reino. É tempo de nós irmos e pregarmos o Evangelho a toda criatura, mas mostrando para eles que é possível viver na presença de Deus. Tudo que o Senhor está fazendo, está criando plataformas para te levar mais perto dele. Por isso que eu tenho ensinado aqui a igreja. Está passando dias difíceis? Por um acaso tem alguém passando adversidades? Não, se manifeste, por favor. Que legal, isso é plataforma. Isso é uma mola propulsora. Isso é aquela estrutura que é montada, que a NASA monta para mandar os foguetes para alcançar níveis maiores. São as adversidades que nos levam para junto e perto dele. Nós falamos muito de João, discípulo do amor, apóstolo do amor. Mas ele aprendeu a amar aonde? Na cruz.
no Calvário. Quando Cristo, Yeshua, estava prostrado na cruz, arrebentado, todos correram, mas ele ficou ali. Naquele momento o Espírito Santo ministrava a ele. O amor é assim, dar a vida pelos outros. Naquele momento, quando ele viu Jesus entregando a sua vida por amor de nós, o amor impregnou a vida daquele homem. Tudo que eu e você temos vivido é justamente para que o nosso eu saia de nós, para que os nossos orgulhos se quebrem, para que a nossa soberbazinha se despedace, para que nosso narizinho empinado baixe um pouquinho, e que nós primeiro aprendamos a andar na dinâmica do avião. O avião primeiro anda, depois ele corre, depois ele voa. E o avião só voa porque ele tem um lugar para pousar. E você e eu precisamos logo decolar voo, porque existe um lugar para nós pousarmos que se chama morada celestial. E nós precisamos aprender a andar nas alturas com o Mestre. Fala isso para o teu irmão, liberando com uma palavra profética. Aprenda a andar nas alturas. Olha para mim, eu não consigo entrar no meu texto. Olha aqui. Se você aprender a andar nas alturas, você nunca mais vai dar crédito para o raso. Você nunca mais vai querer aterrissar. Porque quando se aprende a andar na dimensão do céu, e eu falava para o irmão, a arca de Noé tinha motor e leme, amém? Você lembra do motorzão que tinha de Scania na arca de Noé? Você não leu na Bíblia que tinha um motor de Scania? E que o Noé ficava dirigindo, não lembra? Você não leu na sua Bíblia? Tinha motor, tinha leme. Por quê? Porque se ele dirigisse, ia dar bobeira. Mas o Senhor dirigiu e executou todos os anseios dele. Ei, Deus está falando com você. Para de querer guiar suas coisas. Para de querer dirigir as coisas do seu jeito. Anda na presença dele, que tudo vai andar ordenadamente. Fala isso para o teu irmão. Continua andando na presença dele, que tudo vai andar ordenadamente. Olha para você mesmo e profetiza em você. Ô crente, fala. Não, fala seu nome. Ô Paulo, anda na presença dele, viva na presença dele, que tudo vai andar ordenadamente. Aleluia. Êxodo capítulo 19. Agora eu vou entrar no texto. Eu prometo que eu não vou demorar mais do que 1h30. Já fizeram assim, rapidinho, 10 minutinhos. Êxodo 19, verso 1. Moisés já estava ardendo como a sarça que havia falado com ele. Então, quando a sarça liberou a palavra através do Senhor, ele viveu os anseios. Então Moisés se tornou um libertador. E aí no versículo 1 do capítulo 19 diz assim: ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. E tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus. Aonde? Num ambiente que Deus criou para falar com ele. Diga comigo: Deus cria ambientes para falar comigo. A propósito, parafrase nisso: qual é o ambiente que você criou para falar com ele? Aonde que você se retira para falar com ele? Qual é a hora? Sabe, o nosso adversário tem roubado nossa intimidade com o Pai, criando ativismo em nós. Você percebeu o quanto a gente corre o dia todo? O quanto a gente corre a semana inteira? Você já percebeu que nós aprendemos? Eu aprendi isso dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. Recebemos como herança de que domingo é o dia do... Mas a gente tira para nós, você já percebeu? Eles ensinaram para a gente que era
o dia do Senhor, mas a gente tira para nós. Vou fazer minha buchada, minha unhocada, minha churrascada, vou lá na chácara, vou lá no rancho, vou lá no rio, vou lá na praia, vou isso, vou aquilo, vou aquilo. Ah, Deus, semana que vem. E o culto? Ah, semana que vem eu vou. Você já percebeu que o dia que nós sabemos e aprendemos que é do Senhor, muitos brigam e discutem com os judeus que eles guardam o 7º dia, falam que eles são religiosos, isso e aquilo, mas e nós, que damos qualquer coisa para Deus? Falava isso com o Jairinho lá no escritório antes de começar o culto. Muitos crentes começam o domingo deles já com a televisão ligada no Globo Esporte, depois vem Celso Portiolli, depois vem Eliana, Faustão, jogo, igreja. Como é que a gente chega na igreja? Com a cabeça perturbada. De repente você tem uns 4, 5 parentes, nem muito assim, uma meia dúzia, vai, que é uma tormenta. Aí você se envolveu num monte de situações durante o domingo. Aí de noite você chega na igreja, levanta a mão. Ai, Senhor, para te adorar. Que jeito que a gente adora, cheio de lixo, cheio de sucata. A gente primeiro priorizou as coisas nossas, depois a gente priorizou as coisas do Pai. Tudo que o nosso adversário está fazendo em nós é criar ativismo. Você percebeu que quando você se converteu, você estava mais presente na igreja? Hoje nós não conseguimos estar mais presentes na igreja, por quê? Por causa do nosso ativismo, porque a gente precisa conquistar mais, alcançar mais, crescer mais, prosperar mais. O evangelista Evandro me falou um negócio quinta-feira que eu usei na mensagem quinta. Ele disse assim para mim: apóstolo, tenho percebido uma coisa. O dia que eu começar a sair da fábrica, 9 horas da noite, significa que eu perdi Deus de vista. Eu disse para ele: filho, guarda isso no seu coração. Porque o dia que as outras coisas forem empecilhos para você estar na presença de Deus, alguma coisa aconteceu contigo e não com Deus. Que Ele continua querendo se relacionar. Quem sai do foco e dos propósitos somos nós. Compreende isso? Então fala para a pessoa que está do seu lado: menos ativismo e mais presença. Usa a sua mão direita, que ela tem bênçãos do Pai, põe na sua cabeça e fala: menos ativismo e mais presença. Porque Ele quer um ambiente para falar com você. Ele quer gerar ambiente para se relacionar com você. Ele quer tratar comigo, com você, como Ele tratava com Moisés. Moisés, sobe na minha presença. Moisés não descia, Moisés subia. Tudo que Deus quer é que você suba, 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 suba na presença dEle. Por que Ele quer isso? Paulo, sobe na minha presença. Se desvincula do que é seu, Paulo. Se desvincula do que é terreno. Se desvincula do que é preocupação. Se desvincula do que é adversidade. Se desvincula daquilo que é afronta. Se desvincula daquilo que é frustração e decepção. E sobe na minha presença. Ah, irmão, se a gente entendesse o que é andar na presença e viver na presença. Eu contei para vocês esses dias que durante alguns dias o adversário ele encontra áreas da nossa vida que ele ataca para tirar a nossa paz. Comece a diagnosticar a área que ele ataca e te decepciona, que te enfraquece, te amargura. Se você diagnosticar essa área, nós conseguimos diagnosticar isso na nossa casa. Porque, queridos, eu não preciso falar que eu oro por você, eu não preciso falar que eu estou intercedendo por você, é meu papel. Eu não preciso ficar balançando bandeira: orei por você, orei por você, orei por você. Eu tenho que orar, é meu papel. E às vezes a gente entra em umas guerras por causa de alguns de vós, você não tem ideia. E aí o que acontece? O inferno se levanta para cima da vida da gente. Quando o Senhor gerou no meu espírito acerca de, nesse domingo, dia 19, nós profetizarmos que hoje a nossa família começa a ser visitada de uma forma poderosa por Deus. O Senhor nos liberou uma palavra naquelas madrugadas de oração. Nós botamos isso como propósito. O inferno inteiro se levantou contra a minha casa, tentando atacar a mim, a profetisa, os meus filhos, áreas. Sabe para quê? Para nos tirar do equilíbrio. Porque não se pode ser 80 e não se pode ser 8. Tem que ser 40. Existem os momentos de atingir o pico. Existem os momentos que a gente dá, mas se não tiver equilíbrio, e tudo que Ele quer tirar da gente
é o equilíbrio. Se não estiver no equilíbrio, não houve a instrução, não houve a direção. Então, por favor, tome essa palavra na sua vida e a partir dessa manhã, aplique isso. Não é porque você não vê as coisas acontecer que Deus não está se movendo. Deus não precisa do meu olhar, meu Deus. Deus não precisa da sua ótica, nem da minha para fazer alguma coisa. Ele só precisa que eu e você o obedeça e viva na ótica dele. A ótica de Deus é nos honrar. A ótica de Deus é nos abençoar. E a minha e a sua é crer, mesmo que eu esteja no meio do vale, mesmo que eu esteja no meio do deserto, eu sei que eu vou chegar e Ele me honrará em nome de Jesus. Amém? Diga para o teu irmão, se mantenha no equilíbrio, irmão. Fala para ele, nem muito, nem pouco, equilíbrio. Voltemos o texto. Eu tenho que te devolver 10 minutos hoje. Versículo quanto? 4 ou 3? 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Ó o segredo. Ó o que o Eterno está falando. Viu, Moisés? Você viu como eu fiz? Levei vocês no Egito, e trouxe vocês a mim, como asas de águia. Você está percebendo o que você vai nas lutas? Ele te leva lá, para você vir para Ele. Você já percebeu que você tem adversidade? Ele te leva lá, para você vir para Ele. Ele permitiu que o povo fosse para o Egito, para que Ele fosse buscar o povo aonde? No Egito. Ele permite que você entre, mas Ele te busca lá dentro. Fala para o teu irmão, não sei onde você está, nem sei o que você está passando, mas uma coisa eu te digo, nessa manhã, Ele te busca lá dentro e te traz a libertação em nome de Jesus. Se eu fosse você, meu Deus, Ele permite que vá, para que Ele tire. Verso 5, agora pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu conserto, então sereis as minhas propriedades peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Diga isso, toda a terra é minha. Aquela casa que você mora é de quem? Tá. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. E veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Quem tem ouvidos para ouvir, diga glória a Deus. Moisés vai e ouve. O Senhor diz para ele, diz para o povo, que se eles andarem na minha presença, comigo, eles serão para mim propriedade peculiar, reino sacerdotal, povo santo. Ou seja, serão a menina dos meus olhos, ninguém toca, porque eu guardo. Vai lá, Moisés, e fala para esse povo. Se você continuar lendo depois na sua casa esse texto, você pegar do versículo 8 e você for até o versículo de número 19, você vai ver que Moisés está passando para o povo uma instrução. Vão, se consagrem, se santifiquem, porque no terceiro dia vocês vão subir no monte comigo. O Senhor quer se revelar a vocês, o Senhor quer falar com vocês. Aí no versículo 20, coloca para mim lá por favor, capítulo 19 no versículo 20, olha que lindo. 19, 20. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Olha agora. E disse o Senhor a Moisés: desce, Moisés. Olha que Deus engraçado. Sobe, Moisés. Moisés sobe. Quando Moisés chegou na presença, ele falou assim: desce, Moisés, desce, protesta ao povo que não traspasse o termo para ver o Senhor, a fim de muitos deles não perecerem. Diga comigo, muitos deles não perecerem. Preste atenção no que você está lendo, porque tem uma pérola de Deus aí. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor, se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor:
O povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos tem protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-o. E disse o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo, não transpasse o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Olha aqui. Aquilo que você vai ler depois na sua casa, do versículo 8 até o 19. Você vai ver que ali Moisés dá instrução para o povo se santificar. Que Deus queria se manifestar a eles. No dia proposto pelo Senhor, que são esses versículos que nós lemos agora. O povo, juntamente com Moisés, se apresenta. Deus chama quem? O homem que ele havia criado um ambiente de relacionamento. Chama ele na presença e fala: Moisés, você sobe, mas o povo não. Inclusive os sacerdotes. Por que é que o Senhor não deixou o povo subir? Porque o povo não tinha obedecido. O povo não havia feito o que o Senhor pediu, não havia se santificado, não havia se consagrado, o povo não havia se preparado. Não houve no coração daqueles homens e mulheres expectativa para estar na presença de Deus. Não houve desejo neles de se encontrarem com o Senhor. Ou seja, eles acharam que se eles chegassem de qualquer jeito, Deus os ouviria. Eu, por alguns cultos, tenho dito aqui, alguns de vós não estão entendendo isso quando tenho falado, mas preste atenção: aquilo que Deus rejeita, Satanás se aproveita. Deus não recebe qualquer coisa, Deus recebe aquilo que está proposto no coração dele. Ele disse para eles: vão lá e se santifiquem, depois se apresentem a mim. O Senhor não deixou subir, escolheu quem subia. Por isso que eu tenho dito, ele não vem buscar uma igreja, ele vem buscar a sua noiva. Ele vem buscar homens e mulheres que são apaixonados por estar na presença dele. E eu disse para você do domingo passado e disse na quinta-feira que eu te mostraria hoje por que é que Deus deu os 10 mandamentos. O Senhor viu que este povo não quis falar com ele. O Senhor disse: puxa, eles têm visto como eu me relaciono com Moisés, eles têm visto que eu falo face a face com Moisés, eu conheço Moisés. O Moisés roga a Deus: Senhor, se a sua presença não for com a gente, não tira a gente daqui. Mas o povo não via que ele tinha uma intimidade, então o povo não quis. O Senhor disse assim: tá bom, então aquele que não sabe andar pela graça vai andar por regras. Quem não anda por relacionamento tem que andar por mandamento. Você já percebeu que a gente gosta de ser dominado? Nós andamos com ordem de vez em quando no trânsito porque tem lei. Você já imaginou se o trânsito não tivesse lei? Você já imaginou se não tivesse placa de pare? Você já imaginou se não tivesse as setas que indicam a rua que você pode virar? Você já imaginou se não tivesse semáforo? Você já imaginou que seria Jaú, que a seta do carro das pessoas aqui fica pendurada na casa deles? Não, em Jaú o povo não sabe andar com seta. Esse é outro culto. Você já imaginou se não tivesse essas regras? E por ter regras, a gente obedece. Então o Senhor disse assim: como eles não quiseram se relacionar comigo, então para eles agora tem regras, para eles agora tem mandamentos. Se você pegar o versículo seguinte depois, já é o capítulo 20. O capítulo 20 começa no versículo de número 1. O Senhor dando os mandamentos. Já começa a sequência dos 10 mandamentos. Só que há um segredo nisso tudo. No versículo de número 18, quando termina os mandamentos do capítulo 20, Êxodo 20, verso 18. Você está compreendendo o que eu estou falando? Apóstolo, parece que está viajando na Via Láctea. Vem comigo. Pega carona nesse cometa aqui, nós vamos viajar longe. Êxodo 20, olha no versículo 18. E todo o povo viu os trovões, e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais,
que Deus veio para provar-vos e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Olhem para mim e preste atenção no que eu vou te dizer. O povo disse assim: Moisés, ó, a gente viu como é que ele chega. Só por fora o monte fumega, relampeja e tem fumaça. Imagina lá dentro na presença. Então, Moisés, a gente está achando o seguinte: fala você com nós mesmo, porque se ele falar conosco, nós vamos morrer. Sabe por quê? Porque eles queriam ficar presos nos seus pecados. Eles não queriam ser confrontados. E qual é o grande problema de muitos de nós hoje? Nós não gostamos quando Deus fala conosco confrontando. Nós gostamos que Deus fale: vou te pôr numa terra que emana leite e mel. Toma posse, varão, toma posse, varoa, e entra na terra. A gente gosta disso. Mas ali, o Senhor deu a ordem para Moisés: Moisés, fala para eles que se eles diligentemente andar na minha presença, eles vão ser sacerdócio real, povo santo e nação adquirida. Mas o se é uma condição de: tira tudo aquilo que é deles, da vida deles, e embute neles tudo aquilo que é meu. Quando o Senhor criou Adão e Eva, Ele não colocou domínio e controle sobre eles, deu livre-arbítrio, justamente para que eles pudessem escolher andar com o Senhor. Ele deu isso para você, deu isso para mim, deu isso para nós. Não pode ser por imposição. A igreja não pode impor nada para ninguém. A igreja tem que andar ombro a ombro, porque nós precisamos andar por decisão, livre, espontânea vontade, por ter escolhido a melhor parte. E o povo disse: não, Moisés, fala você conosco, porque se ele falar, a gente morre. Por quê, irmãos? Deus não habita no meio do pecado. E quando Deus fala, Ele precisa matar a nossa carne. E enquanto a gente resiste, a gente só está perdendo. Então, por um povo que não quis relacionamento, Ele disse: tá bom, então eu crio um mandamento. Mesmo criando o mandamento, o povo virou as costas para Deus. O povo escolheu desagradar-se do Senhor. É o povo que escolheu, e o Senhor sempre enviando profeta, o Senhor sempre enviando homens e mulheres para tentar tirar o povo, mesmo o povo voltando para o cativeiro agora babilônico. O Senhor envia os homens, envia as mulheres. Um dos salmos menciona que, como o povo não adorava a Deus, eles cantavam na Babilônia para agradar o coração dos babilônicos. Ei, irmão, se você não adorar a Deus na presença dEle, alguém vai querer ouvir da sua boca aquilo que você deveria dar a Ele. Preste atenção: a sarça precisa queimar. Nós precisamos arder na presença dEle. Nós precisamos desejar viver na presença dEle. Está simples. Por que Deus deu o mandamento? Porque o povo reprovou a graça, o relacionamento. Repete isso comigo a partir dessa manhã. Eu vou priorizar na minha vida relacionamento com Deus, para que mandamentos não possam vir me dominar. Ó, vou concluir, só vou dar uma pitadinha aqui só e vou sair do mapa. Ó. Por que hoje a gente encontra mecanismos para atrair pessoas na igreja? Porque nós temos abandonado a presença. Porque onde a presença está, atrai. Se eu e você ativarmos a presença, pessoas serão atraídas pelo favor de Deus. Era o que tinha na igreja de Atos. A igreja de Atos não era uma igreja só que evangelizava, era uma igreja cheia da presença. Eles andavam na rua, o povo via a alegria que exalava neles. Eu quero ter o que eles têm. Eu libero essa palavra, que se você priorizar relacionamento, a presença vai inundar e transbordar a sua vida, e você vai atrair pessoas em nome de Jesus. Você compreende isso? Alegra o coração do Pai.
Diga comigo, ninguém frustra os sonhos de Deus. Se tentaram apagar os sonhos de Deus na sua vida, Deus sempre tem um meio para ativar você. Eu preciso que você entenda que eu estou aqui apenas como um ativador. Deus me levantou para ativar a sua vida. Eu não sou pregador, eu sou ativador. Eu ativo você para você ir na presença dEle. E Ele está te esperando. Por que Ele garantiu para nós em 2014? Eu vou te revelar sonhos. Eu vou te revelar segredos escondidos. É isso que Ele falou para nós em Daniel capítulo 2. Deus tem coisas profundas para você. Vai ser o início de um ciclo tremendo de Deus na sua vida. E aí, para terminar a palavra, veja o que o profeta Jeremias declara em Jeremias 31, e a gente encerra aqui. Jeremias 31. Você compreende o que eu estou falando? De coração? Está recebendo essa porção? Aleluia. Jeremias 31. Quando você encontrar, você diga aleluia. Jeremias 31, verso 31. Se a sua Bíblia não tiver grifado esse textinho, grifa. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Junção dos dois povos. Não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, lá no Egito, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, não quiseram o meu relacionamento, quiseram mandamentos. Está entendendo isso? O povo não quis relacionamento, o povo estava lá amassando barro. Ai, Senhor, a gente não aguenta mais isso aqui, Senhor. A gente não aguenta mais comer esses pepinos, esses abrolhos aqui, Senhor. Esse resto de comida do palácio do rei. A gente não aguenta mais isso. A Bíblia diz que o Senhor ouviu o gemido do povo. E o Senhor então faz a sarça queimar para gerar um libertador. E eu sinto no meu espírito que Ele está tentando fazer a sarça queimar hoje aqui, para te tornar um libertador. Aí Ele vai e tira o povo do Egito. Mas o povo não quis relacionamento, porque o povo entrou na caminhada do deserto. O povo disse: ai, que saudade do pepino. Ai, que saudade do abrolho. Ai, que saudade da cebola lá do Egito. O povo se esqueceu da aliança. Então o povo era um povo de coração duro. Então o Senhor está dizendo aqui que Ele tirou o povo pela mão para os tirar da terra do Egito. Esse meu pacto que eles invalidaram, não quiseram relacionamento comigo, então tive que pôr mandamento sobre eles. Apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor, eu fiz tudo por eles. Mas olha o que Ele fala agora no versículo seguinte: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Tudo bem. Já que eles não quiseram se relacionar comigo, eu tive que dar uma lei para eles, escrita em tábuas, em pedras. Eu vou refazer um concerto com eles, através do meu filho na cruz. E eu vou colocar através do Espírito Santo a minha lei dentro do coração deles. Então eles vão me sentir. Então eles vão me entender. Então eles vão querer se relacionar comigo, não porque eu posso dar, mas porque eu sou o pai deles. Mas porque eles amam me chamar de Abba. O que você quer dizer com isso, apóstolo? Eu quero dizer que independente se o seu coração é duro ou não, insensível ou não, não sei se você estava andando nos propósitos do Pai. Se não estava, Ele te pegou nessa manhã, e Ele está colocando a mão dEle dentro de você, para você viver tudo que Ele sonhou a seu respeito, porque Ele te conhece desde a fundação do mundo. Te elegeu, te escolheu entre os mais excelentes dessa terra,
excelente. Eu tinha tanta gente que ele podia ter escolhido. Escolheu você. Eu sempre olhei para mim e me julguei tão incapaz. Eu nunca me vi capaz de estar aqui. O Senhor te disse, eu escolhi. Queridos, por favor, receba pelo menos essa frase aqui. Entenda, você faz parte de uma escolha de Deus. Vou te falar de novo. Você foi escolhido e pronto, acabou. Ai, se não for do jeito dele, do seu não vai ser. Mas por quê? Porque com você o tratamento é face a face. Tem coisa que ele já queria revelar para você, mas por causa da sua, ele não conseguiu fazer. Mas hoje ele está dizendo: ei, vem, cria os ambientes comigo, porque eu quero te levar a níveis eu estou falando não só no mundo espiritual. Deus quer te levar a níveis extraordinários em todas as áreas da sua vida. Se você é próspero, Ele quer fazer você um multimilionário do reino. Se você tem a sua vida sentimental abençoada, Ele quer trazer alegria abundante sobre você, por causa da intimidade. Compreende isso? Vamos gerar isso. Então fique em pé, por favor, um instantezinho. Espírito Santo, vamos chamar por Ele? Levante as duas mãos assim para o céu. Começa a falar assim: Espírito Santo, eu te quero, Espírito Santo. Fala para Ele: Espírito Santo, eu anseio por um relacionamento contigo. Fecha os olhos, levanta as mãos e começa a declarar. Fala: vem, Espírito Santo, eu anseio, eu preciso, eu desejo, eu quero, eu necessito da tua presença sobre a minha vida. Oh, Espírito Santo, queremos gerar relacionamentos contigo, relacionamentos duradouros, relacionamentos frutíferos, relacionamentos poderosos na presença do Senhor. É isso que nós queremos. Não, Pai, nós não queremos andar por mandamentos, por imposições, por mecanismos de homens. Nós queremos andar na presença, na atmosfera da adoração, da dependência, vivendo para Ti com todo o nosso coração, corpo e alma. Espírito Santo, vem sobre nós, vem lapidando, Senhor, a Tua presença em nós, vem lapidando os nossos dons, os nossos talentos, em nome de Jesus. Comece a falar para Ele: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero mais de Ti. aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero mais de Ti. mais uma vez, diga para Ele: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, eu quero mais de Ti. Você pode aplaudir Ele bem forte.